Tá escutando, tá falando, tá gravando. Bom, o SketchUp ele é um programa de perspectiva, né? Na verdade. Então ele trabalha eixos, dois eixos que a gente está acostumado com ele, o Y e o X, e coloca o eixo Z de altura, que é esse eixo azul. Então o Z é azul, o Y é o verde e o X é o eixo X, vermelho. Tá? Bom, do mesmo jeito, todo programa que a gente trabalha, a gente, a primeira coisa que tem que fazer é a configuração nele. Tá? Como é que a gente faz a configuração? A gente vai vir aqui em Janela, Informações do modelo. Então, podem fazendo junto. Tá? Aqui, o que a gente vai alterar? Lá no último item, quem está com o Sketch mais novo, essa tela pode mudar, mas é mais ou menos quase a mesma coisa. Tá? Esse aqui é 2019. Unidades, vocês vão colocar como decimal. A unidade vai usar centímetros. Precisão 0,2 casas decimais. Tá? E aqui deve estar desmarcado, ativar ajuste de componente. Quem não tiver, marca e coloca 0,01 centímetros, ou seja, 0,01 centímetros. Tá? Em ajuste de comprimento. Tá certinho? Esse pode desligar, que é bobagem. Aparece aqui embaixo para vocês medidas que só confunde a cabeça, acho que é bobagem. Vocês podem deixar desmarcado aqui unidades. Em ângulos, vocês vão colocar a precisão de 2 casas decimais também. Tá? E deixar também marcado ajustar o ângulo a cada 15 graus. Tá legal? Beleza? Tá. Nessa mesma tela de informações, vou passear com vocês e mostrar algumas coisas que aqui tem, tá? A animação, você consegue regular o tempo das imagens, ou seja, a imagem pode ficar com o tempo, que aparece cada imagem, depois você muda a imagem, vai mudando a imagem de acordo com o tempo que você coloca. Não recomendo alterar. Isso aqui já é uma coisa, mas tem gente que altera. Eu já alterei também uma vez para poder fazer um trabalho mais rápido, né? Só que acaba ficando muito veloz, o cara não entende. Tá bom? Arquivo. Dá o arquivo que você está mexendo. Não está falando que esse arquivo aqui está sem nome, o de vocês também deve estar sem nome lá em cima. Ele nunca foi salvo. Tá? E dá a versão do arquivo que vocês estão mexendo. O programa que vocês estão mexendo dele. Tá bom? Classificações aqui não interessa pra gente. Componentes também não interessa, deixa tudo como está, mesmo padrão. Créditos também aqui vai falar. Cada figurinha que você coloca dentro do SketchUp recebe o nome de componente. Tá? E esse componente alguém fez. Então vai aparecer aqui o nome do componente, que é o Mark, esse mocinho aqui. E quem fez foi a própria SketchUp. Tá? Em estatísticas, esse é um campo que você sempre que faz lembrar deles, tá? Toda vez que você estiver mexendo no projeto, passou aí uns 30 minutos, 40 minutos, vocês cliquem aqui em eliminar não usados e corrigir defeito. E toda vez que vocês forem fechar o SketchUp, recomendo fazer isso também. Os não usados, clicar nos dois e corrigir problemas. Tá? Por quê? O SketchUp já evoluiu pra caramba, mas trava, que é uma beleza. Uma hora para outra e dá uma fechada, você perde tudo. Tá? Por quê? Isso aqui fica carregando tudo que você coloca. Tudo que eu coloco aqui dentro do SketchUp, ele vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando, armazenando, armazenando. Se você não lembrar de limpar isso, o arquivo fica pesado e ele vai travar. Então, você fazendo isso, vocês evitem que ele trave e fica mais leve. Tá? Bom, geolocalização. Nós vamos falar disso mais cedo, mais tarde, aliás, daqui a pouquinho. Aqui vocês conseguem colocar esse plano de trabalho numa definição geográfica. Ou seja, você consegue colocar latitude e longitude do seu trabalho. Para que serve isso? O pessoal da engenharia, nem tanto. Mas você que trabalha, você não trabalha com fotovoltaica, não trabalha? Não, né? É só que elétrica mesmo, né? O pessoal de fotovoltaica consegue colocar aqui a posição geográfica do modelo e conseguir ver a insolação aqui no telhado, o tempo que ele aparece. Geograficamente correto. Tá?
Então você clica aqui em adicionar, ou você pode definir local adicionar. Vai te abrir uma tela e vai falar que não vou conseguir locar porque está desligado. Ó. Te abre o mapa, desculpa, porque eu não estou logado, ele não vai conseguir fazer isso. Tá? Mas você consegue também adicionar manualmente, ou seja, você dá coordenadas de latitude e longitude. Se vocês entrarem lá no Google Maps, marca um lugar lá, vocês vão ter essa coordenada lá dada lá embaixo no campo do Google Maps. Vocês sabem disso? Vê isso lá no Google Maps? Parece lá menos alguma coisa, 20, 25, menos 45, menos 21. Você digita esses valores aqui. Por que que é menos? Porque está abaixo do Equador. Então, a latitude negativa. Por que que a longitude é menos? Porque está meridiano Greenwich, está a oeste do meridiano Greenwich, que divide a Terra. Tá? Beleza? Bom, aqui é só. Tem um outro campo em janela, que está escrito preferências. Tá? Que aqui você tem bem uma série de coisas também que você pode estar usando. Tá? Acessibilidade, você pode mudar as cores dos eixos. Eu não recomendo nada fazer nenhuma alteração aqui. Tá? O só que eu recomendo aqui é em atalhos, a gente pode gerar atalhos, a gente pode colocar para uma letra no teclado aqui para um comando. Nós vamos fazer isso também, mostrar para vocês um comando, que é o comando de norte, que a gente usa muito para isso. Tá? Bom, aqui é só. Normalmente o Sketch ele vem com uma aba do lado de cá com umas ferramentas. Tá? Recomendo que vocês apaguem. Pegue ela, traz para o meio aqui e clica no xizinho e apaga ela. Vocês vão lá em visualizar, barra de ferramentas. Já apagaram a barra que está do lado aqui? Não apareceu? Apareceu alguma barra aqui em cima? Também não? Então apaga ela. Isso, apaga ela. Clica nela e vai para baixo. Então você entra nessa mesma caixa de diálogo aqui, ó. Vai lá em visualizar. Visualizar. Barra de ferramentas. Isso. Ela vai estar marcada aqui, ó. Desmarca ela aqui nessa barra de ferramentas aqui, ó. Desmarca tudo. Deixa tudo desmarcado. Tá? Sumiu tudo? Aí depois só sair e salvar? Fechar. Já saiu, né? Entra de novo lá agora. Vocês vão marcar conjunto de grandes ferramentas. Vai aparecer essa barrinha para vocês. Aqui tem praticamente todas as ferramentas que a gente usa para poder fazer o modelo no SketchUp. Tá bom? Conjunto de grandes ferramentas. Vocês vão colocar camadas ou etiquetas na versão mais nova. Vai aparecer essa caixinha. Tá? Estilos. Aparece esse outro caixa de ferramentas. Tá? Exibições. Que vai aparecer, o que mostra aqui? Perspectiva isométrica de topo, frontal, lateral direita, posterior e lateral esquerda. As vistas de um objeto de projeto. Tá? Apareceu lá na barra em cima. Pode ser que ele clique lá para cima de uma vez. Não tem problema. Depois vocês vão jogar tudo para cima mesmo e colocar no dia que vocês quiserem. Localização. É exatamente aqui que a gente faz a geolocalização, aquela aba que eu entrei anteriormente para vocês e mostrei. Tá bom? E seção. E por fim, mas vamos é bobagem. Tá bom, não precisa mais que isso não. Fechamentos sólidos também a gente muda muito pouco. E clica em fechar.
tá? Agora vocês coloquem onde vocês quiserem. Só vocês clicar nessa abinha aqui, levar ou para cima ou para o lado, ele vai entrar no seu lugar, devido lugar. Eu normalmente trabalho assim, ó, com ele aqui do lado aqui, ó. E com essas outras barras de ferramentas colocadas aqui desse jeito. Coloco sempre o layer primeiro lá na frente. Aí ajeitem a tela como vocês acharem melhor. Tá? Então ajeitei a tela aqui para ficar do jeito que eu acho mais conveniente. Cada um pode ajustar do jeito que quiser. Tá bom? Bom, o fundo, essa coisa verde que o Leonardo está implicado e que o dele está branco, na verdade se chama fundo, tá? E céu, aqui em cima. Existe um solo que não está aparecendo. Se eu fizer assim com o boneco, ele parece que está flutuando, mas ele não está flutuando, ele está apoiado no plano XY, tá? Isso aqui a gente pode alterar no SketchUp, tá? Mas antes de alterar, como que a gente faz visualização no Sketch? Parecido com o AutoCAD, ou seja, botão do scroll, a gente aproxima e afasta a tela, tá? Se a gente pressiona o botão do scroll e arrasta, pressionar e segurar, faz orbital, aperta o botão do scroll e mexe com o mouse, arrasta. Arrastar quando a gente pressiona e segura, né? Você consegue, aparece esse botãozinho de orbital, ou seja, ele voa no objeto que está projetado, tá? Cuidado assim, porque só tem esse objeto aqui. Se eu tivesse mais objetos, se eu fizesse esse botão de scroll aqui no canto, esse negócio ia dar um giro comprido assim, você ia ficar doidinho sem saber o que aconteceu, tá? Então, quando isso acontecer, na barra aqui que a gente colocou de grandes ferramentas, vai ter o penúltimo campo lá, que são exatamente os campos de visualização. O orbital está ali também. Aí você tem a mãozinha, que é o panorâmico, ou seja, você arrasta para lá e para cá a tela, que é o pan do AutoCAD. Você tem a lupa, que na verdade você clica e arrasta, ele aproxima o seu desenho. Clica e arrasta. Clica, segura, né? Clica, segura e arrasta. Clica, segura clicado. Tá querendo andar não? Pera aí. Tá. O outro ícone que tem é o Windows de janela. Você clica e arrasta o mouse e te abre uma janela. Você se aproxima da figura. Tá? Do que você quer fazer um close nela ou um zoom, né? Clica e arrasta. Tá? E depois você tem essa lupa com um xizinho para os 4 lados, né? Para 3 lados, que é o Zoom Extend do AutoCAD, que é a mesma coisa aqui, ou seja, você clica nele e te mostra tudo que está na tela, te aproxima tudo da tela. Tá? E o que vocês vão usar demais da conta, que é o zoom anterior. Tá? Aquilo que vocês fizer um orbital e o trem desaparecer da tela de vocês, ó. Sumição daqui. Se eu apertar o zoom anterior, ele me vai trazendo até chegar no zoom. Ele vai voltando o zoom para trás. Vocês vão usar muito isso aqui, tá? Às vezes vocês vão entrar, porque o Sketch, ele não, como é que fala? Ele não distingue objetos sólidos. Então você entra dentro de uma parede, por exemplo. Tá? Ok? Bom, tem um negocinho aqui em visualizar também, que eu não mostrei para vocês, que é em opções, lá em barra de ferramenta, opções, deve estar marcado, por vezes que eu vi lá no Leonardo, assim que está marcado ícone grandes, desmarca ele, que eles vão ficar pequenos e sobra mais tela. Barra de ferramenta, visualização, barra de ferramenta. Aí na aba de opções, né, aqui vocês conseguem fazer com que esses ícones da tela fiquem menores, né?
Aí ele ocupa menos espaço. Então, você sobra mais área de trabalho. Tá? Pronto? Aqui do lado, pode estar aparecendo para vocês a tal da bandeja flutuante. Aqui é uma bandeja padrão. Está aparecendo para vocês essa bandeja aqui? Eu passo o mouse, não? Vocês vão vir em janela, bandeja padrão e clicar em mostrar janela. Ela vai ficar fixa na tela de vocês. Ela vai aparecer. Aí aqui do lado tem aquele alfinetinho que fixa a bandeja. Então vocês clicam e deixam ela fixa aqui. Tá? Compreendido? Deu certo aí, Leonardo? Deu certo aí? Beleza. Tá. Quais as bandejas que estão aparecendo para vocês? Está aparecendo isso aqui, informação, camada ou etiqueta, dependendo da versão, materiais, sombra, componentes, cenas, suavizar, aresta e estilos. Exatamente? Tá. Se eu... Oi? Então você vai lá em janela, quem não tiver tudo vai em janela, passa o mouse sobre a bandeira padrão, vai abrir uma outra janela lá na setinha do lado e marca esses campos que estão mostrados ali, ó. Informações, materiais, componentes, estilos, camadas, cenas, sombra e suavizar aresta. Tá? Feito isso, vai aparecer aqui do lado. A ordem pode estar não a mesma, tá? Mas é bom que essas bandejas ficam aparecendo aqui para você. Nossa, essas três só incomoda a vida do instrutor. Tá? Ok? Bom, primeira coisa que nós vamos é lá na aba de estilos, na bandeja padrão. Foram lá? Estilos. Deve estar marcado aqui estilo simples para vocês. O do Leonardo deve estar um outro estilo que não está marcado estilo simples. Está marcado estilo simples? Não? Isso. Então você vai vir aqui em selecionar, quando tiver o estilo simples, selecionar, estilos padrão e vai procurar estilo simples. Normalmente é o que está aqui, é o sétimo, oitavo, está bem no meio aqui assim. Passa o mouse assim que vai aparecer estilo padrão para vocês lá, simples. Seleciona ele. Estilo simples? Simples. Aqui em cima, na aba aqui, é estilo padrão. Aí você vai escolher para poder colocar o simples. É que você está vendo o céu. Tá? Certinho? Se não tiver aqui verde, né? Ou seja, o céu azul e aqui verde, a gente consegue configurar isso. Onde que a gente consegue configurar? Você vai lá nessa mesma aba de estilos, clica em editar, aí vai aparecer no segundo campo, terceiro campo, vai estar assim, fundo, configurações do fundo, tem uma cor, o meu tá verde, o seu tá de que cor aí? Sim, então clica aqui, ó, vai lá em cores RGB e coloca esses valores, 153, 189, 144 no fundo.
Clique em OK. Não. Clique em OK. E ficou verde? Ficou? Tá. O céu azul, né? E o solo normalmente está desmarcado aqui embaixo, né? Se você clicar no solo, vai aparecer uma nuvenzinha aqui agora, ó. Então tá falando que agora tem solo colocado aqui, então não é mais fundo, olha lá. O solo tá aqui. Eu nunca trabalhei com isso aqui ligado, que confunde a cabeça demais da gente, tá? Mas só vocês poderem saber, que às vezes vocês podem estar pegando um desenho que vai estar com esse negócio, vocês conseguem controlar isso aqui. Aproveitando, nós vamos lá na primeira quadrícula lá, nesse primeiro cubo, tá? Vai estar marcado arestas, perfis, com o número 2, né? E tracejados, provavelmente, tá? Se você vocês desmarcarem aqui o perfil, a aresta, repara essa figura do homenzinho aqui, ela vai mudar, ou seja, ela vai ficar mais suave, mais some algumas coisas, assumiu o óculos dele lá, tá? Então fica ruim. Mas quando vocês estão gerando uma imagem de uma edificação, isso vocês podem estar usando, tá? E perfil, eu recomendo que vocês colocam 1 ao invés de 2, que vai ficar mais suave. O homem fica mais suave, as linhas em volta dele ficam mais suave, tá? Na segundo cubo ali, em editar, estilos editar, a gente tem a cor da frente e a cor do verso. Por que isso? A gente trabalha com sólidos. Então ele representa todos os elementos como sendo um sólido. Quando a gente desenha um cubo, por exemplo, você vai ter a parte interna do cubo e a parte externa. Como default dele, ou seja, como padrão do SketchUp, eles colocam a cor cinza. Mas essa cor cinza, ela fica muito suave e às vezes mistura, dependendo da posição que você está vendo, com o branco. Então você não sabe se o objeto está no verso ou se está do lado direito. O que isso interessa? Toda vez que a gente tem uma estampa colocada no objeto que é bidimensional, ou seja, que ele é um sólido, se você coloca a estampa pelo avesso, ele não entende que você está colocando essa estampa, ou seja, um material, por exemplo. Se você olhar uma camisa, a camisa quando tem um desenho na camisa, você pega o verso da camisa, você não vê, você não entende aquele desenho, você só entende se está aplicado do lado direito, do lado de ferro. Então, para poder ficar mais claro, eu recomendo que vocês cliquem aqui e alterem essa cor para uma cor bem escandalosa. Eu trabalho lá no roxão, assim, ó. Tá? Uma cor bem escandalosa, para eu poder saber quando é verso e quando é frente do objeto. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês poderem perceber isso. Estou fazendo agora um retângulo, um quadrado, né? Olha lá. Aqui ele está roxo, está me falando que isso é o verso, a parte interna. Do lado de cá está me falando que é a parte externa dele, que é o lado direito. Se eu faço um volume, eu tenho certeza que isso aqui está tudo pelo lado externo dele. Se por acaso acontecesse disso aqui aparecer assim, ó, inverter faces, por exemplo, a ferramenta que eu usei, eu sei que está pelo lado avesso. Então, se eu aplico o material ali, quando você levar, exportar o seu volume, o seu objeto aqui para um software de renderização, ele não vai conseguir renderizar, porque ele não renderiza o verso. Então isso aqui vai ficar sem renderizar, vai ficar preto na sua renderização. Tá? Então, cuidado, você tem que ter, sempre manter isso do lado do frente, né? O verso. Como é que a gente inverte? Direito do mouse em cima da superfície e você tem lá, inverter faces. Se por acaso ela vier pelo avesso. Tá? Só mais uma quadrícula aqui, a gente... Vou salvar aqui. Vocês podem colocar uma marca d'água. Ou seja, eu posso vir cá, selecionar um elemento, poder ficar aparecendo o tempo todo na minha tela. Ou seja, o logo da empresa que vocês trabalham, por exemplo. Então, toda vez que vocês gerarem imagem e exportar, vai aparecer aqui. Vocês clicam em mais, escolhe um arquivo, passarinho aqui, por exemplo. Olha lá, aparece aqui no fundo. E eu posso aqui centralizar ela como fundo, como sobreposição, colocar ela à esquerda, à direita. Não danifica o desenho?
Não, fica como fundo mesmo, com a marca d'água. Tá? O que a gente usa normalmente é como fundo, né? Olha lá, ele pode ser fundo, que não vale a pena. É sobreposição e vocês colocam isso no canto. Tem uma configuração que meio que não está aparecendo ali no cantinho. Seguinte aqui, ó. Criar máscara, mesclar. Aí você pode posicionar no. Posição na tela lá. Você escolhe a posição que isso aqui vai ficar, por exemplo. No cantinho aqui e finalizar. Entendeu? Então posso colocar a logomarca da empresa aqui. Todas as imagens que eu exportar já vai vir com a logomarca da empresa. Tá? Essa quadrícula nós já mexemos, né? Que é essa. E a última quadrículazinha, que está lá com esse símbolo, é um cubo azulado, vocês têm controle aqui sobre as cores dos objetos aqui, padrão do sketch. Tá? Então fala que os itens selecionados são azul, que é o padrão. Então quando eu seleciono aqui, ó, tá vendo que a linha ficou azul? Tá? Quando está bloqueado, ó, aqui eu posso bloquear aqui para poder bloquear. O bloqueio ele aparece em vermelho, tá? As guias, né? Seção inativa, que é os cortes que aparecem, né? Ativação, preenchimento, tudo eu posso alterar, tá? Mais para frente eu vou olhar com mais calma isso, tá bom? E aqui tem uma coisa que é legal, que é esse item aqui, ó, cor por camada. Ao invés dos objetos aparecerem branco, no sketch tem camadas, que é os layers, e uma cor sempre associada a um layer. Se eu clico lá naquela quadrícula e peço poder aparecer como camadas, ele ficou vermelho, tá vendo? Porque está tudo ligado à camada, que é a camada 1, 0. Se eu altero aqui a cor, eu posso alterar essa cor, colocar uma cor verde, tudo altera também, tá? Para que isso? Ajuda vocês a organizar o desenho. Porque do mesmo jeito que do AutoCAD, a gente consegue colocar tudo em camadas separadas para poder o quê? Facilitar a edição do desenho. Então, trabalhando com camadas, a gente consegue trabalhar mais fácil o desenho e a edição dele. Tá? Bom, eu vou tirar essa marca d'água aqui, que eu não quero que ela fique. Vou apagar esse desenho aqui agora, e agora a gente vai criar um modelo template SketchUp com essas configurações. Como é que a gente cria? Arquivo, salvar como modelo. Ele vai pedir um nome para vocês. Põe um nome que vocês acharem melhor. Como é que é mesmo? A ferramenta computacionais. Tem arquivo, salvar e tem salvar como modelo. É o template do AutoCAD, igualzinho. Eu coloquei esse nome aqui, vou colocar lá na frente que eu sempre coloco. U-22, 1S, ferramentas profissionais e gráficas aplicadas em engenharia. Vocês podem colocar uma descrição, se vocês quiserem, mesma coisa do AutoCAD, tá? E o nome repete cá embaixo, só que recebe já um nomezinho aqui, uma extensão que é SKT, tá? Que é o que? É a extensão do SketchUp. Vocês vão pedir para salvar e marca definir como modelo padrão. Tá? Deixa marcado. Pediu para salvar. Ele salvou aonde? Dentro do SketchUp, dentro do programa SketchUp. Quando vocês abrirem o SketchUp pela próxima vez, vai aparecer lá o nome desse arquivozinho padrão para vocês poderem abrir. Tá? Se eu for lá em janela, preferências, e colocar aqui em modelo, vai aparecer aqui, ó. Tá? Tá falando aqui que é esse modelo que está colocado aqui. Tá bom? Então essa é a primeira etapa